E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa aula de eletrônica digital, hoje nós vamos ver alguns códigos para que depois a gente possa utilizar num processo de codificadores e decodificadores, que é a aula que nós vamos ver para frente. Então, nós vamos estudar alguns códigos, sendo que dentre eles, um desse código a gente já tem trabalhado na eletrônica digital desde o princípio, quando a gente trabalhou projetos de circuitos que envolviam a lógica digital, que é o código BCD8421. Mas nós vamos também estudar o código Gray, o código 2 entre 5 e um código que é utilizado para visualização das expressões que a gente tem relacionadas às expressões ou às transformações de eletrônica digital ou dos bits em representação decimal, que é o display de 7 segmentos. Então nós vamos entender que código, na verdade, são a associação de números, de letras, de palavras que são utilizadas para representar algum grupo especial. Por exemplo, quando a gente utiliza a codificação romana para poder dizer que a gente está expressando ali uma data, então a gente tem a combinação de X, de I, de C, de L, para poder compor a representação numérica. Já na estrutura arábica, a gente vai utilizar o 0, 1, o 2, o 3, que vai simbolizar os números de um código que nós utilizamos para expressar quantidade. Então, nós temos alguns padrões de codificação que são utilizados para que a gente possa interpretar alguma coisa, algum cenário. E para isso a gente usa combinações de números, de letras, de palavras, para que a gente associe um significado ou dê uma função para um elemento que nós já usamos no nosso cotidiano. Então, o primeiro código que nós vamos rever, que nós já vimos, é o código BCD8421, ou seja, o decimal codificado em binário, uma forma de você transformar um elemento que é constituído no código decimal em um elemento binário ou uma representação binária. 8421 vem da significância ou da importância de cada um desses termos. Depois nós vamos ver o código Gray. O código Gray é um código que tem uma variação de bit por posição. Isso quer dizer que a cada momento você varia apenas um bit da sua associação. Esse código é muito interessante quando você precisa acionar dispositivos em alta velocidade para que você altere apenas um parâmetro e fique mais fácil o processo de entendimento e de coesão da função de saída. Nós vamos ver um código 2 entre 5, ou seja, 2 dos termos estão em nível lógico alto, dentre 5 termos. E por último, o código do display de 7 segmentos, que vai permitir que através de 7 segmentos a gente tenha como constituir visualmente os elementos binários, os elementos decimais e inclusive a codificação hexadecimal, onde a gente introduz a variável A, B, C, D, E e F. Então aqui nós começamos estudando um código que nós já estamos acostumados, que é o código BCD8421. Então nós temos aqui à nossa direita a expressão do código, e aí nós temos a variável A, B, C e D. A variável A ela tem uma importância, ou seja, ela é 2 elevado a 3, então ela vale 8. Então todas as vezes que eu tenho nível lógico alto nela, o valor dela em decimal é no mínimo 8, ou seja, é 8 ou maior do que 8. Já o elemento B, ele é 2 elevado a 2, que dá 4. Isso quer dizer que a primeira vez que ele se torna 1, o elemento pelo menos tem o valor 4. Já o elemento C é o elemento 2 elevado a 1, que dá 2. Então, a primeira vez que ele ocorre é o momento onde a variável tem, no mínimo, o valor 2. E 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, por definição, é igual a 1. Consequentemente, a primeira vez que ele ocorre é neste momento onde você tem aqui a especificação do primeira grandeza em 1. Então, esse código ele tem uma distribuição onde
nós temos uma importância do termo e essa importância do termo vai simbolizar a sua relação. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos 2 elevado a 0 dá 1. De 1 em 1 você troca. 0 vira 1, 1 vira 0, 0 vira 1, 1 vira 0 e assim sucessivamente em todo o transcorrer. Em toda transição há uma mudança. Já no segundo caso, na variável c, a variável c vale 2. Então, eu tenho 0, 0, 1, 1. Então, de 2 em 2 ela muda. 0, 0, 1, 1. 2 uns, 2 zeros. 2 uns, 2 zeros até o final. A variável b é de 4 em 4. Então, eu tenho 4 zeros, 4 uns. 4 zeros, 4 uns. E a variável a vale 8. Então, eu tenho 8 zeros, 8 uns. Se eu tivesse aqui o 16º termo, então eu teria a mudança para 0 de novo nesta condição. Não é o caso porque nós temos aqui com 4 variáveis, 2 elevado a 4, 16 combinações possíveis. Mas se a gente tivesse a quinta variável, então nós teríamos 32 combinações possíveis, o que nos levaria a ter então a condição de encontrar a circunstância que eu acabo de exemplificar. O outro código é o código Gray. Então, o código Gray ele só permite uma variação por unidade. Isso quer dizer que a cada momento você só pode variar um bit. Vamos olhar aqui o código BCD. Então, eu tenho aqui, olha, 00000001. Só houve uma variação, só esse elemento variou. Até aí, não há mudança desse código para o código Gray. Mas de 000001 para 0010, a variável 0 se tornou 1 e a variável 1 se tornou 0. Então, você teve duas modificações da transição 1 para a transição 2. Então, o objetivo do código Gray é não permitir essas duas transições, é simplesmente uma única transição por unidade de tempo. É o que a gente observa aqui nesse processo de codificação. Então, você tem 000, 4 zeros, depois 0001. Então, só esse elemento varia. Agora, nós temos 0011. Então, o único elemento que varia é esse aqui, ó. Esse elemento continua constante. Agora, nós temos 0010. Então, só esse elemento varia, os outros continuam constantes. Agora, eu tenho 00110, só esse elemento varia. E assim sucessivamente, se a gente for acompanhando, nós vamos verificar que nesse código apenas um elemento varia de uma posição para outra. Então, não há variações maiores do que de um elemento ou de um termo de uma posição para outra. Então, esse elemento ele é utilizado quando você precisa trabalhar uma movimentação de dados em alta frequência, porque isso vislumbra a possibilidade de você ter apenas um termo em variação, auxilia o processo de recepção e de entendimento da elegibilidade do processo de transmissão. E ele também é muito utilizado para controle posicional, ou seja, para controle de passos que você vai estabelecer para que você encontre ou localize funções. Por exemplo, utilizando o seu HD, ou posicional para leitura de um CD, para leitura de dados em dispositivos, ou mesmo para movimentações de impressoras que vão posicionar diretamente ou no momento correto, no elemento correto, a cabeça de impressão. Então, você consegue, de acordo com essa relação de movimento, determinar quantos passos o motor deu e, consequentemente, sabendo o eixo desse motor, você consegue calcular qual é a posição que você se encontra neste processo, facilitando, então, a interação desses dispositivos que precisam de uma relação posicional. Então, o código Gray ele tem uma artimanha para ser montado. Então, se vocês podem observar, eu tenho aqui, olha, 0, 1, e aí eu coloquei aqui uma barra. Então, a barra vai funcionar como um espelho. Então, em um espelho, você primeiro vê a imagem que está mais próxima do espelho, para depois você ver a imagem que está mais distante do espelho.
Então, se eu considerar que aqui eu tenho um espelho, então o elemento mais próximo do espelho é o 1, o mais distante é o 0. Então, como a gente observa, primeiro aparece depois do espelho o elemento 1 e depois aparece o elemento 0, como nós observamos nisso aqui. Se eu colocar um outro espelho aqui, o 0 está primeiro. Então, primeiro aparece o 0 para depois aparecer o 1, e assim sucessivamente. Então, como a importância desse termo é 2 elevado a 0, então eu tenho 1. Então, eu tenho 0 e 1, um espelho. 1 e 0, um espelho. 0 e 1, um espelho, e assim sucessivamente. Já no caso da instituição do elemento C, a importância dele é 2 elevado a 1, que dá 2. Então, eu tenho 2 zeros, 2 uns, um espelho. 2 uns, porque os 2 uns espelhados estão mais próximos. 2 zeros, um espelho. 2 zeros, 2 uns, 2 uns, 2 zeros. Já na importância C, 2 elevado a 2 dá 4. Eu tenho 4 zeros, 4 uns, um espelho. Os uns estão mais próximos do espelho, então 4 uns, 4 zeros. E o último termo é o único que não muda nada, porque o espelho vai se constituir neste termo. Então, consequentemente, nós não teríamos a oportunidade de espelhar aqui 8 uns e 8 zeros, mas caso a gente tivesse 32 termos, a gente teria que fazer esse processo. A ordem da representação DCD muda muito. Então, agora, a ordem ficaria 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4, que é a transformação desses elementos de binário para decimal. Então, como esse termo aqui tem a importância de 4, então eu tenho aqui 4, 4 com 1, 5, 4 com 2 com 1 dá 7, 4 com 2 dá 6, eu tenho aqui 8 com 4 dá 12, então eu tenho a representação decimal do código, que é um código binário, e, consequentemente, tem sua expressão em posições diferentes dentro de um processo de associação. O outro código é o código 2 entre 5. Isso quer dizer que 2 termos estão em nível lógico alto e os demais, ou os 3 outros termos, estão em nível lógico baixo. Então, a gente começa expressando a relação onde os 2 termos altos estão nas variáveis menos significativas. Observem que agora nós temos a variável E, porque nós temos aqui um código com 5 entradas, ou com 5 elementos. Então, 0, 0, 0, 1, 1. Esse elemento vai, esse elemento volta para a primeira casa. Como ele já está na primeira casa, então, tudo bem. Então, agora, esse elemento desloca até ele encontrar e formar de novo a dupla. Na hora que ele encontra a dupla, o elemento vai para frente e ele volta para o princípio. E aí ele vai deslocando até que se encontre de novo a dupla. Quando você encontra de novo a dupla, esse elemento se desloca e esse elemento volta para o primeiro. E ele vai deslocando até que você encontre a dupla. Então, estas são as combinações possíveis de um código 2 entre 5. Então, recapitulando, você começa com o elemento 1 e 1, o elemento salta e este volta para o termo menos significativo. Como ele já se encontra no termo menos significativo, nenhum problema aconteceu. O mesmo ocorre, então nós vamos deslocar o elemento, encontramos a dupla. Quando encontramos a dupla, esse elemento vai para frente, esse volta para o elemento original. Ele vai se deslocando até encontrar a dupla. Encontrada a dupla, esse elemento vai para frente, esse volta para o elemento original. Ele vai se deslocando até encontrar a dupla. Que são, então, as combinações possíveis que nós temos utilizando o código 2 entre 5. O outro código é o código que vai definir a possibilidade de você transformar um elemento utilizando um display de 7 segmentos. Um display de 7 segmentos ele tem 7 LEDs. Esses 7 LEDs serão ligados ou desligados de forma que você consiga constituir o elemento que você quer representar.
Então você pode representar o número 0, o código numeral 0, o código numeral 5, o código numeral 9 e do 10 para frente a gente vai simbolizar o código hexadecimal, que seria o A, o B, o C, o D, o E e o F, que vão representar a possibilidade decimal em uma codificação. Em alguns codificadores, você não faz, ou seja, você não estabelece essa função, você não caracteriza a possibilidade de você trabalhar o A, o B, o C, o D, o E e o F. Mas em alguns casos, os codificadores vão fazer essa relação, ou seja, vão escrever em hexadecimal o elemento constituinte. Então, o objetivo é que você ligue e desligue as variáveis para que você forme os elementos que você quer associar. Então, se nós pensarmos no 0, se nós retirarmos aqui o elemento G dessa combinação, nós veríamos a composição desses elementos acesos, ou o A, o B, o C, o D, o E e o F acesos, simbolizam o 0. Então, a variável G vai ficar desligada, ou seja, ela, como se isso aqui não existisse. E aí você forma o elemento 0 nessa associação. Mas como é que eu vou fazer isso então? Então eu tenho que ligar as variáveis correspondentes e desligar a variável que eu não tenho interesse, ou seja, mantê-la desligada, o LED apagado. O único LED que deve ficar apagado para que a gente componha o 0 é o LED G, porque neste momento você vai compor aqui o elemento 0 se você não tiver esse elemento ligado. Então o G fica desligado, todos os outros termos ficam ligados. Para que a gente possa compor o elemento 1, a gente precisa ligar o B e o C. Todos os demais elementos vão ficar desligados. Então, se eu desligar A, F, G, E, D, deixar ligado só B e C, aparece aqui o elemento 1. Então, por isso, eu vou deixar ligado B e C, os demais LEDs vão estar desligados. Para que eu possa compor o 2 é aqui, ó, A, B, G, E, D. Então, eu componho o 2. Então, voltando aqui de novo, ó, A, B, G, E, D. Isso quer dizer que o C e o F têm que ficar desligados. Então, eu vou deixar o C e o F desligado, e aí vai aparecer para mim o 2 nesta associação. O 3, eu preciso desligar o F e o E. Então, o 3 é composto pelo A, B, G, C, D. F e E desligados. Estão desligados. O 4 é F, G, B, C. Então, na hora que eu ligo esses segmentos, eu componho aqui o 4. Eu desligo o A, o E e o D. Então, eu vou desligar o A, o D, E, e aí eu componho o 4. O 5 já é o espelho do 2. Então, é A, F, G, C, D compõe o 5. Então, o B e o E tem que estar desligado. O 6, ele vai ter essa perninha daqui de cima. Ó. Então, nós vamos colocar o 6 aqui com A, F, E, D, C, G. O único segmento desligado para compor o 6 é o B. Então, B é desligado. O 7 é A, B, C. Quando eu ligo esses elementos aqui, eu componho o 7. Os outros eu mantenho desligado. Então, eu desligo todo mundo. O 8 é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó, todo mundo ligado. Então, eu ligo todos os termos, eu componho o numeral 8. O 9, ele vai ter essa perninha daqui de baixo. Então, ele vai ter associação G, F, A, B, C, D. O único elemento que vai estar desligado para compor o 9 é o elemento E. Agora, nós vamos compor em hexadecimal o elemento A. Então, o A está aqui, ó, E, F, A, B, C, G. Eu desligo o segmento D e eu vou compor A. O B maiúsculo seria o 8. Para que a gente
vai fazer uma diferença entre B maiúsculo e 8, nós vamos utilizar nessa configuração o B minúsculo. O B minúsculo está aqui, ó. Então a gente tem desliga A e B, e aí nós vamos ver a variável B ligando os demais LEDs. Então A e B é desligado. O C já é a representação AFED. Então a gente desliga GBC, então a gente desliga BCG aqui e compõe a variável C. O D, da mesma forma, se você compuser ele maiúsculo, ele parece o zero. Então tem que fazer o D minúsculo. Então, para que a gente possa fazer o D minúsculo, então nós temos que desligar A e F. Então nós vamos ter aqui B, C, D, E, G compõe a variável D minúsculo. A E é o 3 ao contrário, né? Espelhado. Então no 3 a gente desliga FE, no E a gente desliga BC. Então nós temos aqui a variável E compondo os demais termos. E o F nós vamos desligar BCD, porque aí você vai compor entre A, G, F e E a representação aqui do F desse numeral. Então o código BCD, que vai originar a combinação do display de 7 segmentos, é um codificador que nós vamos estudar na próxima aula. Então nós vamos fazer uma transformação para que a gente tenha a possibilidade, ao fornecer um elemento que simboliza a representação do código BCD, a gente consiga visualizar em decimal qual que é aquele número ou numeral que a gente queira representar. Então, na aula de hoje, nós vimos alguns códigos utilizados na eletrônica digital e entendemos como é que eles são construídos, constituídos e algumas funções deles na prática para que a gente possa associar a percepção digital de algum elemento.